Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Alentejo às Quartas, organizado pela Divisão de Conservação da Natureza e Bem-Estar Animal da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo. Informamos que estamos a gravar este webinar e que no final os participantes poderão colocar as suas questões. Agradecemos só que confirmem se têm as câmaras e os micros desligados. Para vos dar as boas-vindas neste que é o nosso primeiro webinar, dou a palavra à Vice-Presidente da CCDR Alentejo, Carmen Carvalheira. Olá, muito boa tarde a todos. Permitam-me fazer assim um cumprimento muito generalizado, mas sem que isso impeça de fazer um cumprimento muito particular à Cristina Branquinho, que hoje vai estar a liderar este webinar. Muitíssimo obrigada por ter aceitado este convite e por hoje dar aqui início a este conjunto de webinars que vão ser um conjunto de webinars dedicados à conservação da natureza. E, portanto, não quero deixar de vos dizer e de vos convidar a todos a serem parceiros do trabalho e dos desafios que a CCDR tem pela frente naquilo que tem a ver com conservação da natureza, com tudo aquilo onde, de alguma forma, e em governação regional, vamos ter que tocar. Naturalmente, há sempre um tema muitíssimo importante que é sempre estruturante para nós, que é a água e a preservação de todo o património que temos no Alentejo e que é tão rico e que vamos ter que lidar e cruzar com todo o resto da governação, com a agricultura, com a gestão da água, com a economia circular, a circularidade, com a adaptação às alterações climáticas e tudo isto profundamente ligado. De falar de conservação da natureza é tocar, de alguma forma, numa área estruturante para a governação de uma região. Dizer-vos que gostaria muito que no final destes webinars pudéssemos ter aqui um conjunto de contributos e por isso cada um de vocês é absolutamente fundamental para este papel, termos um conjunto de contributos que possa resultar numa ideia conjunta de que possa inclusive poder vir a gerar candidaturas a projetos e gerar novos projetos como desafios para aquilo que temos pela frente. Dar-vos nota de que a CCDR tem uma ITI da água, onde a conservação da natureza é muitíssimo importante, é um tema estruturante e que, portanto, era muito giro pensar em como é que isto poderia... Uma ITI da água significa, para quem não tem ideia, significa a possibilidade de podermos concorrer a fundos ligados com a questão da água, com a natureza, com a preservação da natureza, e que que tem que ser, neste caso, esta ITI, muito focada no Baixo Alentejo, na ligação, onde o Baixo Alentejo liga com o Algarve. Esta ITI é liderada pela CCDR Algarve, pela CCDR Alentejo, e, portanto, gostava que todos pensassem sempre um bocadinho de como é que estas coisas, estes encontros e esta partilha de conhecimentos, que na realidade liga e identifica os estudos que estão a acontecer na região, nestas áreas, depois possam ligar entidades, ligar conhecimentos, partilha de ideias, mas também de objetivos e que pudéssemos fazer sair destes encontros e destes webinars projetos que podia ser muitíssimo interessante. Portanto, é um convite que vos deixo. E já agora dizer-vos, eu vou procurar acompanhar todos os que conseguir e dizer-vos que vamos ter aqui, faço um save the date para o dia 20 de novembro, é exatamente um encontro que se fará um resumo dos projetos do Europe Horizon, que são no fundo os H2030, que vão estar na região Alentejo e que também seria muito interessante depois podermos ligar.
Eu não quero terminar, quero ser breve, porque já me estou a esticar profundamente no tempo, sem fazer mais uma vez um agradecimento à Cristina Branquinho pela sua presença, a todos os outros oradores, e terei a oportunidade de o fazer a cada um deles, mas naturalmente à equipa que com o João Carlos Farinha, a Alexandra, e perdoam-me os nomes agora, mas a toda a equipa, por favor, desculpem, não sei os nomes de cor, mas muitíssimo obrigada pelo vosso empenho, pelo gosto que colocam nisto. A vossa experiência e os vossos conhecimentos são mesmo muito importantes para que isto seja efetivamente um sucesso, que sei que já é e no fundo só estão a dar continuidade, e agradecer-vos muito e dizer-vos que é com muito gosto que agora contamos convosco na equipa da CCDR. Desejo-vos um bom webinar, um bom conjunto de webinars, e dizer-vos que vamos aqui acompanhar tudo isto muito perto, e espero que estas minhas propostas possam de facto depois resultar em projetos para a região. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada, Carmen. Agradecer mais uma vez à Cristina por estar presente e dizer-vos que este webinar tem como tema sobreviver nas zonas áridas, implicações para a conservação e agricultura. E contamos com a experiência da nossa oradora, que vai partilhar a sua vasta experiência académica e também experiência de campo. Cristina Branquinho é professora de Ecologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, investigadora do Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais. A sua investigação centra-se na compreensão dos padrões ecológicos em resposta às diferentes alterações ambientais, através da avaliação e modelação da estrutura e do funcionamento da biodiversidade, do desenvolvimento, teste e rastreio de indicadores ecológicos a diferentes escalas espaciais e temporais e do restauro da estrutura e funcionamento do ecossistema, assim como dos serviços de ecossistema que lhe estão associados. Obrigada mais uma vez, Cristina, pela sua presença e disponibilidade. Já vi, já está a partilhar. Está sem som, Cristina? Já está a partilhar? Estava a partilhar, agora está a partilhar. Agora deixou, pronto, sim. É que isto, desculpem. Agora sim. Agora sim, pronto. Obrigada. E estão a ouvir bem? Estão a ouvir bem? Aqui do meu lado, sim. Se houver aqui algumas dúvidas, os participantes colocam no chat. Eu também começo por agradecer o convite que foi feito para estar aqui. É com muito prazer, eu sei que estes webinars são os melhores webinars do país, portanto é um grande prazer poder participar neste primeiro arranque. Agradecer obviamente à doutora Carmen Carvalheira as palavras e tanto agradecer também o apoio e a liderança de João Carlos Farinha, da Alexandra João e da Isa Figueira neste processo de arrancar. Portanto, queria só também desejar muito boa sorte a este conjunto de webinars e, portanto, como já foi dito pela Alexandra João, portanto, nós vamos, aqui a ideia hoje era falar um bocadinho sobre como é que podemos sobreviver nas zonas áridas, olhando na perspectiva do ecossistema e das plantas e que implicações é que isso tem para a conservação e para a agricultura. E, portanto, vamos viajar pelo Alentejo, mas também vamos viajar por outras zonas semiáridas do mundo, para perceber o que é que temos de comum e o que é que temos de diferente e no fundo, digamos assim, validar as descobertas que nós encontramos muitas vezes aqui também no Alentejo. Então, eu queria começar por falar do desafio das zonas semiáridas, que é conhecido porque, como está aqui referido nestas zonas a amarelo, todas as zonas que se encontram a amarelo são aquilo que é traduzido por terras secas, ou em inglês as chamadas drylands, que são zonas onde a produtividade, quer ela seja ao nível do ecossistema, quer ela seja agrícola, sob a forma de sequeiro, é completamente limitada pela disponibilidade de água. E essa disponibilidade de água varia, tanto a forma como ela fica indisponível. Pode ser através de elevada sazonalidade, por exemplo, haver precipitação numa época do ano, mas não haver noutra. Pode ser também através da grande variância que ocorre entre anos, portanto, haver uma grande variação na precipitação e, portanto, que também que faz com que não seja fácil a gestão dessas áreas e essa falta de água quer dizer que o sistema está limitado na sua produtividade por essa disponibilidade.
Como é que nós abordamos este tema? Abordamos através da aridez, porque quando olhamos numa perspectiva mundial, a precipitação não é igual, não podemos comparar a precipitação entre diferentes países. Vou dar aqui um exemplo, por exemplo, imaginem que nós estamos a comparar com o Brasil, a precipitação aqui pode ocorrer, por exemplo, na época mais quente. Ora, uma precipitação que ocorre na época mais quente não é a mesma coisa que uma precipitação que ocorre na época, por exemplo, mais fria, que é o caso, por exemplo, daqui das nossas áreas, e por isso a precipitação não é uma comparação direta, mas a aridez sim, porque a aridez tem em conta não só a precipitação, mas também a temperatura através da evaporação. Portanto, é importante nós, quando estamos a falar para além daquilo que é uma área mais local, falarmos em termos de aridez. E em todas estas áreas, uma vez que há uma limitação à produtividade, a vegetação é normalmente mais reduzida, muitas vezes o solo fica exposto e fica muito suscetível à erosão quando há fenómenos, por exemplo, também de chuvas intensas, que é o que está a acontecer agora neste outono, porque o que acontece normalmente é que a precipitação é concentrada em poucos eventos e altamente variáveis entre anos. E exatamente porque há pouca vegetação, há uma exposição grande à erosão, são zonas altamente vulneráveis à sobreexploração. Por exemplo, o gado, não é? Nós não podemos tirar o gado de repente e pode haver anos em que a quantidade de vegetação que existe não é suficiente para alimentar as cabeças de gado que existem no território. Portanto, é preciso recorrer a outras formas. Estas áreas, para além desta fragilidade e desta dependência da água, são muito importantes porque cobrem cerca de 41% da superfície terrestre e acabam por acolher 31% da humanidade. Portanto, são áreas muito importantes, normalmente países mais pobres, não é? E fornecem 44% dos sistemas de cultivados no mundo, quer dizer que são muito importantes para a segurança alimentar. Por exemplo, estas áreas são particularmente, nestas áreas da agricultura que é feita é quase sempre a pecuária, é um grande domínio da pecuária, 50% destes territórios são ocupados pela pecuária, mas também em muitas destas áreas que nós vemos aqui existem hotspots de biodiversidade, o que cria um conflito entre aquilo que é, por exemplo, a exploração através da agricultura ou de outras atividades e a conservação da biodiversidade. Além disso, também estão localizadas em muitas áreas de património mundial, portanto, onde o equilíbrio ainda se torna mais frágil. E o que nós sabemos, olhando aqui para este gráfico de baixo, é que, de acordo com as previsões, algumas destas zonas áridas ainda vão aumentar a sua extensão. Por exemplo, este gráfico aqui em baixo mostra a mudança de classificação de úmido para subúmido a amarelo, de subúmido para semiárido, de semiárido para árido e de árido para hiperárido. Nós estamos aqui só a ver a bacia do Mediterrâneo, mas podemos verificar que existe um aumento da classificação da aridez e que vai levar, por exemplo, a que as zonas do norte da África ainda tenham mais êxodo, porque, portanto, muitas das áreas agrícolas vão passar a ter falta de água, portanto, poderá haver mais pressão, por exemplo, migratória nestas regiões, que algumas partes também da Europa vão ter menos disponibilidade hídrica e, portanto, também maior pressão sobre os sistemas. Portanto, tudo isto é o que se espera que venha a acontecer. Portanto, estamos em áreas altamente suscetíveis do ponto de vista dos ecossistemas. Nós sabemos que as alterações climáticas são um problema, portanto, já vimos ali alguns dos cenários, portanto, há um aumento de temperatura associado muitas vezes, eventualmente, a uma diminuição da precipitação. Como vemos aqui, por exemplo, neste gráfico, tem as anomalias da precipitação e aqui temos as anomalias da temperatura, portanto, todas as zonas que estão, digamos assim, com esta cor, têm uma anomalia positiva na temperatura, e como vemos, praticamente todo o planeta, e aqui temos uma anomalia, portanto, com baixa precipitação em relação ao ponto agora, e aqui maior precipitação em relação portanto, à fase de 1951 até 2010. Como podemos ver aqui na região que nos interessa, existe uma menor precipitação que, associada a uma maior temperatura, aumenta, obviamente, o índice de aridez. Para além disso, temos outros fenómenos, como, por exemplo, o aumento do nível do mar e, obviamente, também a diminuição das zonas geladas portanto, glaciares. Portanto, são também fenómenos que estão a ocorrer, embora no nosso tipo de ambientes seja mais importante estas questões da variação na precipitação e temperatura. Portanto, perante isto, os ecossistemas respondem, os ecossistemas naturais, perante muitas destas alterações que nós fomos vendo, podem responder, ou responderam ao longo de milhões de anos,
de forma bastante resiliente. Por exemplo, podemos pensar aqui em duas florestas, uma na Austrália, outra na Amazónia, que perduram, neste caso, a primeira há mais de 180 milhões de anos e a segunda há mais de 55 milhões de anos, sobre o mesmo estado, ou seja, sobre florestas tropicais. Ou seja, elas ao longo destes milhões de anos mantiveram-se como florestas tropicais. Isto quer dizer que a maior parte dos ecossistemas são estáveis, têm autorregulação e têm mecanismos que lhes permitem chegar sempre a um ponto de equilíbrio, mesmo após perturbações como pragas, incêndios, etc. Portanto, e isto nós chamamos, por um lado, a capacidade de não alterar o sistema, portanto, a capacidade de persistir durante a perturbação e de não alterar o sistema, é chamada resistência, portanto, quando não altera nada, e a capacidade de modificar, por exemplo, em resposta a um incêndio, há uma modificação, mas depois há uma recuperação, voltando ao estado original, e é isso nós chamamos a resiliência, a capacidade de recuperar portanto, de voltar ao ponto original após a perturbação. Exemplos de como é que nós podemos avaliar o que é isso da resiliência. Isto é um exemplo de uma floresta aqui, portanto são duas florestas, uma em que houve um corte, por exemplo, elevado da floresta e outra onde ela se manteve estável, e nós podemos olhar para estes dois pontos dizendo que neste tipo de ecossistema nós podíamos ter aqui dois tipos de estados. Podíamos ter um estado de floresta, digamos assim, um bioma mais associado à floresta, ou uma savana. Portanto, em ambos os ecossistemas são possíveis estes estados. Sendo que estando no estado de floresta, passar para o estado de savana é difícil se nós estivermos numa situação de muito equilíbrio e de elevada resiliência. No entanto, quando temos uma baixa resiliência, como aqui se vê através destas bacias de atração, passar de um estado de floresta para um estado de savana torna-se muito mais fácil. A energia para passar para este estado é muito menor. Como é que nós vemos isto do ponto de vista do funcionamento? Se olharem para aqui, uma floresta que está estruturada, portanto tem uma grande capacidade de reter a água, evapora, portanto precipita e infiltra a água no próprio sistema, portanto mantém um ciclo da água bastante local. No entanto, se nós tivermos, por exemplo, uma zona desflorestada, como aqui acontece, vamos ter uma maior proporção de runoff. Portanto, a água não fica no sistema, sai do sistema, logo há menos evaporação, menor infiltração, portanto, menor capacidade de conter uma floresta e maior probabilidade de passar para um estado de savana. Portanto, isto é um exemplo de como é que, nos mesmos ecossistemas, a baixa resiliência pode permitir passar para outros estados mais facilmente. E aqui eu queria vos mostrar um bocadinho como é que nós vemos isto do ponto de vista teórico. Eu sei que é teórico, mas eu penso que vale a pena perceber isto, porque depois eu já vou concretizar com um exemplo prático. Vamos então olhar aqui como é que estes processos de passagem de um estado para o outro ocorrem. Então imaginem que aquele estado A é a floresta e que o estado B é a savana. Se nós tivermos um decréscimo, por exemplo, da precipitação, o que vai acontecer é que vamos passar do estado A para o estado B. E podemos fazê-lo linearmente. No entanto, na natureza é raro que isto aconteça de forma linear, não quer dizer que não aconteça, mas é raro, mas muitas vezes é de forma não linear. Quer dizer que nós vamos diminuindo a precipitação e, a partir de um determinado ponto, esse ponto, portanto, ele rapidamente e bruscamente muda para um estado de savana e, portanto, não há quase um aviso daquilo que está a acontecer. Portanto, uma pequena quantidade de precipitação leva a uma mudança muito grande no estado do ecossistema. E isto acontece, e quando nós queremos muitas vezes recuperar o sistema, como aqui se exemplifica, por exemplo, queremos voltar atrás e, portanto, por exemplo, imaginamos que conseguimos recuperar a precipitação. O problema é que para a precipitação que inicialmente permitia estar naquele estado, nós já não conseguimos ter a floresta inicial, temos que continuar a ir para trás, portanto temos que ter maior precipitação para poder recuperar a floresta. É este fenómeno de não conseguir voltar atrás para os mesmos valores, chamamos histeresis, portanto o ecossistema não é completamente elástico. E, eventualmente, quando existe um colapso, nomeadamente quando algumas espécies-chave desaparecem do sistema ou algumas componentes-chave do ecossistema desaparecem ou extinguem-se, nós não conseguimos, na verdade, voltar ao ecossistema original por muito que queiramos. Portanto, vamos precisar de outro tipo de atuação. Portanto, isto para mostrar que estas passagens de um estado ao outro dos ecossistemas podem ocorrer de forma brusca. E elas têm o tipo de perturbação a que os ecossistemas são sujeitos,
só para vocês também terem aqui uma ideia da diversidade de perturbações que podemos estar a falar, são diferentes e obviamente que esse fenómeno em relação aos ecossistemas também tem um comportamento diferente. Por exemplo, o exemplo típico de uma urbanização em que nós temos uma perturbação que vai aumentando ao longo do tempo, isto seria a resposta ecológica, portanto nós vamos ter um decréscimo da função ecológica, portanto o estado ecológico dessas variáveis também progressivo. Ou, por exemplo, temos aqui um exemplo de um fogo, que é uma espécie de um pulso que acontece, portanto há um fogo, há uma perturbação e depois ela é parada. Aqui neste caso, em relação ao ecossistema, nós temos uma resposta, temos um ponto estável e depois após o fogo existe uma degradação que é recuperada na totalidade ou parcialmente após esse incêndio. E temos outro exemplo que é o que acontece, por exemplo, mais no Alentejo, que é o exemplo típico de um número de secas sucessivas. Portanto, este exemplo é aquilo que a gente chama uma perturbação em rampa, em que nós temos, por exemplo, um conjunto de secas sucessivas e depois, de repente, há um evento de precipitação. Portanto, este evento vai levando à degradação progressiva dos ecossistemas, depois, com o evento de precipitação, há uma recuperação, nem sempre, muitas vezes, voltando ao original. Portanto, isto vai depender, obviamente, da resiliência que os sistemas têm, portanto, da capacidade que eles têm de recuperar rapidamente. Portanto, o que eu vos queria aqui apresentar um bocadinho era compreender as características e os limiares críticos dos ecossistemas e da sua biodiversidade em zonas onde a água é fator limitante, portanto, zonas áridas, neste caso, fator limitante para a produtividade, e apresentando casos de estudo de Portugal, do Brasil, em zonas áridas, e outros casos globais, para mostrar, digamos assim, que isto não é apenas um caso no Alentejo. E depois discutir quais as implicações que esses resultados têm para a agricultura e para a conservação da biodiversidade. Então, muitas das vezes, quando nós queremos estudar estes fenómenos de resiliência nos ecossistemas, nós precisamos de tempo, porque passa-se tudo ao longo do tempo. Mas a verdade é que não temos tempo, porque os ecossistemas respondem às escalas de 30 anos, então os ecossistemas áridos, que respondem muito lentamente, respondem às escalas maiores, e na verdade nem nós como investigadores, nem o financiamento permite estudos de longo prazo que permitam avaliar de uma forma rápida o que está a passar. Isto não impede que alguns estudos sejam feitos a longo prazo, mas nós não conseguimos esperar tanto tempo para ter resultados, por isso temos que acompanhar, digamos assim, estratégias que nós fazemos em gradientes espaciais, ao mesmo tempo que mantemos algumas medidas ao longo do tempo. Ou seja, tentamos criar gradientes espaciais climáticos, em que a amplitude do clima portanto, é estudada no espaço e não no tempo. Portanto, a gente chama isto substituir o espaço pelo tempo, mas obviamente é sempre importante perceber que se estes dados que nós observamos no tempo também se verificam, estes dados que nós observamos no espaço também se verificam no tempo. E, portanto, isto é importante ter em conta, que nós estamos a estudar estes gradientes no espaço para inferir sobre o que acontece no tempo. E eu queria partilhar com vocês este artigo, que é um artigo que saiu em 2020, bastante recente, em que se avaliou os limiares críticos, portanto, aquelas variações que eu vos mostrei há pouco, ao longo de um gradiente de aridez, portanto, nas zonas semiáridas, nas terras secas, portanto, ocupando desde o subúmido até ao mais árido, e para verem um bocadinho o que é que os investigadores encontraram neste processo, neste estudo que fizeram no espaço. Portanto, tentaram encontrar gradientes de aridez no espaço, mas em muitos países do mundo. Isto é um estudo global feito em muitos países do mundo e em quase todos os continentes, exceto provavelmente a Antártida. Portanto, o que é que eles encontraram neste estudo num gradiente de aridez? Viram que havia um primeiro limiar que correspondia, portanto, este primeiro limiar está aqui representado numa infografia, mas representa um conjunto de variáveis que estão aqui descritas, portanto, aqui é um conjunto de variáveis que eles estudaram que estão aqui descritas, mas que eu não vou estar a detalhar. Portanto, aqui que eles encontraram que este primeiro limiar, que ocorria a 0,54 de aridez menos 1, portanto, a aridez tem uma característica muito interessante, que quanto mais baixo é o valor, maior aridez temos. E então estes colegas, para que ficasse mais simples, transformaram o valor da aridez e puseram aqui o valor 1 para ficar um valor diferente. Portanto, neste caso, temos que, se quiséssemos ver a aridez real, tínhamos que subtrair o valor menos 1. Aqui o que estamos a fazer é olhar para zonas mais áridas e zonas menos áridas, está bem? Portanto, neste primeiro limiar,
que será entre aquilo que a gente chama subúmido e o semiárido. O primeiro limiar mostra um decaimento na produtividade da vegetação, portanto, menor produtividade, e um decaimento na atividade fotossintética, que também é visível aqui através destas variáveis. Este é o primeiro limiar que é observado num conjunto de um estudo que englobou vários outros autores, em várias partes do mundo. Um segundo limiar ocorria cerca de 0,69 de aridez, e este segundo limiar correspondia a um declínio significativo na fertilidade do solo, e isso era observado através do conteúdo em azoto ou nitrogênio nas plantas, na diminuição das interações bióticas e numa alteração da composição drástica das plantas e das comunidades microbianas. Portanto, havia uma grande alteração também na comunidade microbiana ao nível do solo. Depois temos um terceiro limiar, foi identificado onde, e aqui já estamos a falar de zonas desérticas, portanto já há zonas mais que não temos no nosso país, e que seria a partir de 0,8, onde ocorreram reduções drásticas da cobertura de plantas, aumento no albedo do solo e alterações nos atributos das plantas que levariam a um domínio dos atributos que evitam o stress, portanto, que tentam evitar o stress causado pela falta de disponibilidade hídrica. Este estudo é muito importante porque mostra que nós conhecemos estes limiares e que estes limiares são universais, não ocorrem só no ecossistema. Para vocês terem ideia de como é que isto se vê na prática, a maior parte dos limiares são limiares são não lineares, portanto são o que a gente chama, portanto tem uma resposta não linear, portanto não são curvas que vão a descer, a descer, a descer, são curvas que de repente têm um limiar a partir do qual mudam rapidamente, e vocês aqui estão a ver, por exemplo, a produtividade medida através do satélite, portanto o carbono orgânico no solo, a componente da cobertura da vegetação, por exemplo, que se vê claramente aqui um decaimento, a concentração de azoto em folhas, portanto, o carbono orgânico nos solos e a riqueza de espécies. Portanto, em todos eles há um tipping point, um limiar, a partir do qual há um decréscimo, e esse decréscimo corresponde então a estas variações que vocês viram que modificam os ecossistemas. Ora bem, mas então o que é que se passa aqui no nosso país? No nosso país nós tínhamos uma aridez, tínhamos uma classificação de aridez, dizia-nos que só as zonas, digamos assim, do Alentejo interior é que eram semiáridas. Nós sabemos que nos últimos 30 anos, até 2010, essas zonas semiáridas alargaram-se praticamente ao Alentejo inteiro, com exceção aqui da zona costeira. Não sabemos os resultados atuais, estamos em 2024 e teríamos muito interesse em ver como é que esta nova representação se encontra de uma forma atualizada, mas não temos essa informação ainda. E queria também mostrar aqui que esta distribuição de aridez corresponde muito à distribuição que nós temos no inventário florestal daquilo que, do ponto de vista dos ecossistemas, daquilo que é, portanto, a cobertura de sobreiro, quer seja através de montado, quer seja através da floresta e da azinheira mais para o interior, quer seja mais uma vez através do montado, portanto de forma mais esparsa, ou através da formação florestal. Portanto, temos aqui, digamos assim, no nosso Alentejo, o domínio de dois tipos de sistemas mais comuns e que correspondem muito à aridez, portanto, à distribuição desta aridez. Sabemos também que esta aridez que está identificada até 2010 irá aumentar muito, quer seja num cenário mais plausível, como o cenário RCP 4.5, quer seja num cenário altamente extremo e altamente improvável, mas no cenário mais provável, portanto este é o presente, nós temos um aumento de aridez no nosso país estimada e calculada por estes colegas portugueses. E, portanto, sabemos que vamos ficar mais áridos no Alentejo. Portanto, vamos ainda ter uma situação mais dramática do que aquela com a qual convivemos atualmente. E, portanto, isto é importante ter em conta. E aquilo que eu vos dizia há bocadinho nos estados, e como é que a gente muda de um estado para o outro, e eu aqui queria vos dizer que o que se espera na mudança de estado é que provavelmente nós vamos ter um montado e, à medida que tornamos mais áridos, podemos passar para um outro estado
que será um estado de domínio de matos onde não conseguimos sair, digamos, desse ciclo do domínio de matos. Em inglês eles chamam encroachment, em que ficamos ali aprisionados nesta situação e que terá muita dificuldade em evoluir, porque depois as práticas agrícolas também, que tendem a cortar os matos, etc., não permitem que essa evolução aconteça. Ou seja, o nosso medo aqui é que passemos de um estado de montado, com algumas árvores, mesmo que poucas, para um estado onde essas árvores são difíceis de aparecer no sistema natural e, portanto, e que isso aumente, alargue a sua área no Alentejo. Então, o que eu vos vou mostrar a partir de agora são alguns resultados que nós temos de diferentes componentes vou separá-los da seguinte maneira. Vou mostrar alguns dados para a componente arbórea, alguns dados para a componente, digamos assim, arbustiva e herbácea, e depois só uma curiosidade em relação às crostas biológicas de solo. Isto porque, quando nós vamos num gradiente de aridez, vamos passar daquilo que é uma estrutura florestal para uma estrutura mais savanizada e depois para uma estrutura desértica, onde o domínio dos grupos são completamente diferentes. Nós não conseguimos encontrar num deserto árvores. Não é possível, abaixo de 200 milímetros é muito difícil de encontrar árvores. Portanto, encontramos outro tipo de formações e queria-vos só mostrar um bocadinho como é que nós olhamos para todos estes componentes. Então, começando pela componente arbórea, iria-vos mostrar alguns dados e iríamos começar por ver aquilo que é a primeira questão, que é a produtividade. Nós temos que ter consciência que a produtividade que nós estamos a falar, por estarmos no sul, por exemplo, da Europa, é muito menor, aqui representada a vermelho, do que a produtividade que os ecossistemas, tanto do norte como da zona intermédia da Europa, têm. Portanto, isto é a produtividade medida através do NDVI, do satélite, tanto nas zonas do sul, nas zonas intermédias, a verde, e nas zonas a norte. Portanto, o que se vê é que, reparem, o máximo de produtividade é muito diferente. Aqui há, obviamente, um desvio sazonal, portanto, estão os meses aqui em baixo, isto representa a produtividade ao longo dos meses. Portanto, obviamente que a produtividade começa a aumentar primeiro nas zonas intermédias, porque as zonas do norte ainda são muito frias, há aqui digamos assim, um delay, mas de facto o que é de acentuar é que as zonas sul são muito menos produtivas e isso é uma inevitabilidade, nós não podemos fazer nada por isso, a não ser regando ou irrigando, porque não há uma forma de aumentarmos a produtividade dos sistemas de forma ecologicamente falando, portanto, dos sistemas naturais. Eles são menos produtivos, logo são mais difíceis, são mais fáceis de degradar e muito mais difíceis de recuperar, exatamente porque essa produtividade é muito mais baixa. E queria-vos mostrar aqui como é que nós olhamos para isto do ponto de vista dos limiares. Então, este trabalho foi feito apenas nesta zona, portanto, foi feita usando o Inventário Florestal Nacional, foi feito, portanto, o Inventário Florestal Nacional tem pontos que são visitados no campo e onde é registado que tipo de estrutura florestal é que têm. E neste caso, em todas estas áreas, havia azinheira. Portanto, é um inventário florestal onde havia um domínio da azinheira nos ecossistemas. Portanto, foram locais visitados, está bem? Estes locais que foram visitados e só têm azinheira foram depois vistos por satélite e, uma vez que eram homogéneos numa determinada área, que era a área que o satélite permitia ser vista pelo satélite, e o que nós fizemos aqui foi, digamos assim, colocar aquilo que corresponde apenas à vegetação perene, portanto, uma vegetação medida numa época onde não temos plantas anuais, portanto, apenas corresponde às árvores e talvez a alguns arbustos, portanto, vegetação perene, em função da precipitação, da média da precipitação. E o que nós vemos aqui, nesta região, é que, a partir de um determinado limiar, neste caso 600 milímetros de precipitação, nós temos claramente um decréscimo da vegetação perene, ou seja, da quantidade de árvores que temos no sistema. Até 600 milímetros, não podemos dizer que esse padrão se relacione, uma vez que há um ruído, mas não está relacionado com a precipitação. Isto claramente mostra que nós não conseguimos ter a mesma densidade de montado quando estamos perto de 400 milímetros de precipitação ou quando estamos acima dos 600 milímetros de precipitação. E comparando, por exemplo, algumas zonas aqui de Monforrado com o Alentejo mais baixo. Portanto, é muito importante também, muitas vezes, não receber subsídios errados, não é? Por não se conseguir ter a densidade arbórea que eventualmente a lei obriga ou que se espera, porque nós estamos em zonas diferentes. Queria também mostrar que esta representação que nós temos aqui foi colocada no espaço e, portanto, o que vocês estão a ver aqui é a quantidade, digamos assim, de verde perene
mas no espaço, onde se vê claramente que estas zonas são as zonas, reparem, este está muito aumentado, estes são pontos de amostragem observados pelo inventário florestal, e nestas zonas o que nós temos é, de facto, menor densidade arbórea, portanto, nas zonas mais áridas também do Alentejo. Portanto, para nós, há um limiar muito importante, este trabalho já foi feito há algum tempo e publicado há algum tempo, que é este limiar de 600 milímetros, é muito importante porque abaixo de 600 milímetros nós começamos a ter menor densidade de árvores. E com menor densidade de árvores temos uma série de serviços de ecossistema que não são prestados. Queria dizer só que este trabalho foi feito em 2015, portanto, quer dizer que se a precipitação se alterar no nosso sistema, e portanto, em vez dos 600 milímetros estarem menor de 600 milímetros estar apenas confinado a algumas áreas, se essas áreas alargarem no país, portanto, vamos passar a ter menor densidade arbórea também com o tempo. Tá bem? Portanto, este é um limiar que nós chamamos de um limiar crítico, que bate, depois transformado em aridez, bate mais ou menos certo com o primeiro limiar dos colegas que mostraram nos vários ecossistemas. Depois queria chamar também aqui a atenção para um aspecto que nem sempre é fácil, que é como é que o microclima tem uma importância relativamente grande neste processo da vegetação arbórea. Portanto, neste caso, este é uma parte do doutoramento de uma aluna minha, a Adriana Príncipe, que pegou em zonas onde havia sobreiros e zonas aqui a verde onde havia azinheiras, e em cada uma destas áreas foi à procura de variações microclimáticas através da topografia. Portanto, zonas viradas mais a norte, zonas viradas mais a sul, e onde ela mediu uma série de variáveis. Portanto, em cada um destes locais, ela tinha uma variação climática substancial, e onde mediu uma série de variáveis com elevada resolução espacial para perceber como é que, num desenho experimental aninhado, como é que a importância do macroclima se verificava em relação ao microclima. Então, de uma forma muito simples, e através de algumas análises estatísticas que eu vou evitar falar, o que nós vimos que tanto para a azinheira como para o sobreiro, as variáveis locais e a interação das variáveis locais com as macroclimáticas mostraram a maior explicação para a cobertura daquela vegetação. Isto quer dizer que o microclima tem muita importância na existência, na cobertura, na densidade de árvores nestas zonas, portanto, em ecossistemas que são, em que o Alentejo é dominado, não é? Portanto, seja montadazinho ou montado sobre. E o que nós vimos também com mais detalhe era, obviamente, que havia algumas variáveis, como, por exemplo, relacionadas com o solo, com a elevação, que eram importantes, mas as variáveis, também apareciam variáveis, como a radiação potencial solar ou o índice de escorrência, portanto, que era a concentração de água a nível local, variáveis com uma resolução muito grande espacial, com metros de resolução, que tinham uma grande importância na distribuição destas espécies, mostrando que o microclima é mesmo muito importante para a densidade e para a cobertura das árvores no Alentejo. Essas variáveis interagiam, mostrando que esta importância do microclima se acentuava à medida que nós íamos para as zonas mais áridas. Ou seja, quanto mais árida é a zona, mais importância tem o microclima para melhorar ou para, digamos assim, para a produtividade destes sistemas. Portanto, vimos isto através destas duas variáveis e da interação que havia entre estas duas variáveis. Portanto, eles tornam-se mais importantes nas zonas mais áridas. Quer dizer que nós temos que pensar um bocadinho, quando fazemos planeamento ao nível, por exemplo, do Alentejo, não podemos ignorar o microclima gerado pela topografia. Portanto, muitas vezes nós conseguimos, por exemplo, ter espécies do lado norte, tanto do ponto de vista da conservação, portanto, por exemplo, conseguimos encontrar e valorizar os nichos do lado norte, por exemplo, conseguimos ter mais produtividade, conseguimos ter mais aves, conseguimos ter mais alimentos para as aves, por exemplo, do que do lado sul. Conseguimos, se calhar, fazer esta variação. Isto implica que devemos ter uma gestão ao nível da paisagem, sim senhor, portanto do macroclima, mas que também tenha uma gestão de precisão ao nível do microclima, de forma a que a gente possa aumentar a eficiência, a eficácia, digamos assim, tanto da conservação das espécies, por exemplo, algumas áreas são preferenciais para algumas espécies e nós temos que as preservar,
por exemplo, lá está o lado norte, pode se tornar como uma espécie de um nicho quase, à medida que as alterações climáticas vão avançando, os lados norte destas montanhas podem se tornar nichos especiais para algumas espécies, portanto devemos ter algum cuidado com elas, com essas zonas. Por outro lado, muitos dos lados sul são difíceis de regenerar ou de recuperar e precisam de uma atuação diferente quando, por exemplo, pretendemos fazer uma reflorestação ou pretendemos atuar sobre eles. Portanto, temos que ter mais cuidados porque não vão ser facilmente recuperados porque têm condições microclimáticas muito diferentes. Pronto, isto é um aspecto importante que era esta gestão florestal deve ser feita com precisão, quer seja meramente uma gestão florestal de produção, quer seja através de uma gestão de conservação em que nós podemos ter micro-refúgios ou micro-reservas em algumas áreas. Passava então, depois de ter falado da componente arbórea, olhar um bocadinho para a componente arbustiva e herbácea. E aqui queria-vos dizer que temos trabalhado ao nível das pastagens, portanto, das pastagens do país, portanto, estes dados que eu vos aqui mostro correspondem a todas as pastagens do país que recebem subsídio do IFAP, e, portanto, aqui estão representadas as pastagens permanentes com arbustos e as pastagens permanentes com quercíneas, uma vez que no norte de Portugal não é só o sobreiro e a azinheira que aparecem também outras quercíneas. E só vos queria mostrar aqui também como é que nós encontramos uma espécie de clusters, portanto, zonas homogéneas, que representam, portanto, em que nós temos as pastagens estão organizadas espacialmente por estas três cores, que correspondem às cores que aqui estão, e olhando para uma delas, por exemplo, as pastagens com quercíneas, aqui com sobreiros, azinheiras e outros quercos, o que nós vemos é que a zona verde do Alentejo é muito menos produtiva em termos de pico, portanto, isto é a produtividade ao longo do tempo, são os números dos dias, 365 dias, isto é a produtividade que nós obtemos ao longo do tempo nestas pastagens vistas por satélite num ano médio, que é o do ano de 2018, um ano médio de precipitação. Portanto, não é um ano nem seco, nem um ano muito úmido. E o que nós vemos é que sempre no Alentejo, em todas as situações, esta zona verde, nós temos muito menor produtividade do que, por exemplo, nas zonas a vermelho ou do que nas zonas a azul, e temos um terminar mais cedo, digamos assim, da vegetação anual, ou seja, a vegetação morre primeiro, e, portanto, temos uma janela de pastagens, neste caso, mas que representa de plantas anuais, muito mais pequena do que, por exemplo, no resto do país, e, portanto, isso também tem implicações para uma série de aspectos. Portanto, a produtividade é muito mais baixa nestas regiões e termina muito mais cedo, digamos, a disponibilidade de matéria verde para os animais muito mais cedo, quer seja gado, quer seja animais herbívoros que estejam a alimentar-se. Queria agora, para além da parte da produtividade das anuais, queria-vos também falar de um outro aspecto que é daquilo que nós chamamos os atributos funcionais das espécies. Portanto, nós olhamos para as espécies não apenas pela sua riqueza taxonómica, mas também pela sua riqueza funcional. Quais são as funções que elas representam no sistema. E uma coisa importante aqui é que, para explicar um pouco isso, eu queria dizer que as espécies têm atributos, por exemplo, espécies serem leguminosas, não é? Tem um atributo, que é a capacidade de ser leguminosa, e esse atributo é um atributo que pode ter um efeito, no caso de ser leguminosa, ela tem um efeito sobre o sistema, porque ela, por exemplo, contribui com o azoto para o solo e melhora a riqueza do solo e, portanto, fornece serviços de ecossistema. Portanto, e também temos os atributos de resposta, que são atributos, no fundo, que são filtrados pelo sistema. Nós não vamos ter espécies, por exemplo, que precisem de muita água para sobreviver no Alentejo, porque imediatamente elas são filtradas no período de germinação ou no período de instalação. Portanto, elas desaparecem do sistema, quer dizer que aquilo que nós temos é um processo de filtragem pelo ambiente. Portanto, nós chamamos isto os atributos de resposta e os atributos de efeito. Estes estão diretamente relacionados com os serviços de ecossistema. Portanto, imaginem espécies que polinizem, espécies que permitam, portanto, façam simbioses com bactérias para fixarem o azoto, e, portanto, que sejam leguminosas. E, portanto, é muito importante ter uma abordagem não só taxonómica, mas também funcional, porque a funcionalidade vai estar ligada diretamente aos serviços de ecossistema e, portanto, àquilo que a natureza nos pode fornecer a nós.
Pronto. Este trabalho foi feito, este que eu vos vou mostrar agora, com estes atributos funcionais, foi feito nestes locais, num gradiente de aridez, também no Alentejo, onde foram medidas uma série de variáveis, também numa zona dominada por azinho, onde nós medimos uma série de atributos funcionais e, portanto, onde medimos esses atributos e depois relacionámos esses atributos com a aridez. E, portanto, o que nós vimos e eu se calhar não vou estar aqui a detalhar, há uma série de atributos que uns aumentam, outros diminuem em função da aridez. Isto são duas métricas de funcionalidade. Uma métrica que mostra o domínio, digamos assim, a abundância de determinados grupos funcionais e, portanto, numa determinada região, e outra métrica que mostra a amplitude desses atributos portanto, no ecossistema. Portanto, o quão vasta são esses atributos. Por exemplo, se falarmos em alturas, portanto, ter um grande range de alturas aumenta a diversidade funcional. Se tivermos todas espécies todas do mesmo tamanho, temos uma baixa diversidade funcional. Pronto. E aqui, no fundo, tem em conta a abundância desses grupos. E o que nós vimos é que havia uma série de atributos que eram, digamos assim, que eram interferidos pela aridez. Essa análise é uma análise complexa, eu não vou também detalhar aqui, mas queria-vos mostrar que, por exemplo, reparem, atributos como o ciclo de vida estão relacionados com a proteção do solo, a biomassa, etc. E, portanto, nestes casos, a diversidade funcional diminuiu. A área específica das folhas também diminuiu, estão relacionados com a fotossíntese, com a decomposição, com a longevidade das folhas. A floração também, aqui nós tivemos uma antecipação, portanto, são estratégias fenológicas e reprodutivas, portanto, havia uma diminuição no início da floração, o modo de expressão e a persistência das sementes. Portanto, tudo isto eram fatores que variaram ao longo deste gradiente de aridez. No seu conjunto, quando nós olhamos para estes fatores todos em conjunto e os colocamos ao longo do gradiente de aridez, o que nós vimos era que havia um decréscimo à medida que a aridez aumentava. Portanto, havia este decréscimo da funcionalidade dos atributos que nós medimos. Essa funcionalidade, no fundo, está relacionada com processos dos ecossistemas, que, por sua vez, está relacionada com serviços de ecossistemas, e, portanto, se nós mapeássemos essa funcionalidade no mapa, diríamos que as zonas a vermelho apresentam menos funcionalidade do que as zonas a azul. Portanto, seria uma medida vista através da funcionalidade das plantas no contexto daquilo que eram os serviços de ecossistema fornecidos por este conjunto de plantas anuais ao ecossistema e à população. Não é? E, portanto, isto para mostrar que também vimos aqui um limiar, que era não linear, e que mais ou menos corresponde àquela primeira mudança que os outros colegas viram. Mas eu queria-vos mostrar um outro trabalho que foi feito no Brasil, só para vos mostrar, porque no Brasil nós conseguimos ter, portanto, um trabalho muito semelhante ao anterior, que foi feito no Brasil, em que eu vos queria mostrar como a extensão do gradiente e como é que foi a extensão do gradiente, que é um gradiente muito mais alargado, e o que nós conseguimos ver nesse gradiente. Portanto, aqui no Brasil trabalhámos numa zona chamada Caatinga, aqui assim, que é a zona mais árida do Brasil, portanto, onde também está esperado que com as alterações climáticas se torne ainda mais árido, e nós tínhamos, portanto, existiu aqui 2 transvases, portanto, foram feitos 2 transvases nesta zona do Vale, na zona do Rio de São Francisco, é um rio enorme, e portanto, eles fizeram 2 transvases e, como forma de compensação, foram obrigados a estudar os dados de biodiversidade e fazer uma série de restauro nessa região. Portanto, tive a oportunidade de trabalhar com uma aluna de doutoramento que tinha trabalhado neste projeto e com a orientação de um colega de lá, tinha uma série de dados de biodiversidade mostrados numa série de pontos. Reparem, isto tudo ocupam vários estados do Brasil, que são muito maiores, alguns deles, que no nosso próprio país, portanto são imensos dados de biodiversidade, num gradiente de aridez que iria, neste caso, para valores mais extremos. E, portanto, a mesma coisa fizemos, portanto, mediram-se 3 atributos funcionais das espécies mais abundantes na região, fez-se uma série de métricas de funcionalidade, fez-se, neste caso, portanto, a abordagem foi um pouco mais complexa, porque nós, no fundo, tínhamos uma série de bases de dados de informação que não tinham sido feitas originalmente. Nós tínhamos uma base de dados de 24 mil indivíduos, cerca de 1000 espécies, mas que tinham sido amostrados entre 2008 e 2015 de forma completamente,
digamos assim, sem um método único, portanto havia diferentes esforços de amostragem, feita por diferentes observadores, com diferentes métodos. Nós, no fundo, criámos uma forma de reamostrar os dados para conseguir homogeneizar a informação que podíamos retirar deles e estimar abundâncias. Para isso, reamostrámos os dados, colocámos uma espécie de uma grelha sobre esses dados, calculámos uma espécie de frequência para poder ter dados daquilo que a gente chamou pseudoabundâncias e fizemos, portanto, eu também não vou explicar isso com muito detalhe, mas depois se houver perguntas eu poderei explicar melhor. E o que é que nós fizemos com esses dados? Portanto, nós temos um gradiente de aridez muito alargado e nesse gradiente de aridez colocámos a distribuição da riqueza de espécies, portanto isto vai desde o subúmido até ao árido, praticamente, e o que vimos nesta riqueza de espécies foi que as espécies tinham um pico a meio, portanto nas zonas mais semiáridas, porque no fundo, e essa era a nossa hipótese, nós no fundo tínhamos espécies que existiam nas zonas mais úmidas e espécies que existiam nas zonas mais áridas e elas coabitavam nesta zona intermédia, tanto que nós fizemos isto no espaço e obviamente no espaço pode haver anos em que haja muita precipitação e que essas espécies, portanto, tenham facilidade em ocupar esses nichos e anos em que haja muita seca e que outras espécies com outros tipos de adaptações mais áridas também ocupem. E, portanto, o que nós tivemos foi um efeito decótono, ou seja, havia maior riqueza de espécies numa zona intermédia entre estas zonas mais áridas. Mas foi muito interessante perceber que a maior riqueza da diversidade funcional estava nas zonas mais áridas. Este foi um resultado foi diferente do que nós tínhamos visto em Portugal, provavelmente porque aqui fomos mais longe na aridez, e este resultado foi muito surpreendente e foi publicado em 2024, portanto, aumentando aqui, à medida que aumenta a aridez, aumenta a diversidade funcional. O que é que isto quer dizer? A amplitude das estratégias como forma de adaptação à falta de água aumentou. Portanto, há maior diversidade de estratégias. É isso que isto quer dizer, esta diversidade funcional. Mas também vimos um outro resultado muito interessante. Quando fomos olhar para aquilo que a gente chama a redundância funcional, que é o número de espécies que fazem a mesma função, vimos que havia uma baixa redundância funcional nas zonas mais áridas, associadas a uma elevada redundância nas zonas menos áridas. Ou seja, é como se eu aqui tivesse espécies, cada uma tem a sua estratégia muito específica, mas não temos mais do que um representante para cada uma destas funções. Enquanto que aqui podemos encontrar vários representantes para a mesma função. Portanto, há redundância na funcionalidade. Ok? Assim como no trabalho anterior, também vimos quais eram os atributos que eram promovidos pela aridez e os que não eram promovidos pela aridez. Por exemplo, obviamente que à medida que a aridez aumenta, nós passamos a ter espécies como os catos, que têm um tipo de fotossíntese CAM, essas aumentaram. Também aumentaram, por exemplo, as espécies decíduas, na caatinga é uma estratégia, e por aí fora há aqui uma série de atributos que foram... outro atributo muito interessante que aumentou foi as espécies com espinhos, portanto, que tinham espinhos e defesas químicas, foi muito interessante também, estes atributos que aumentaram com a aridez. Pronto, isto só para dizer que também vimos essa componente dos atributos, portanto, são as espécies que dominam nas zonas mais áridas. Mas depois fizemos uma outra coisa, que foi associar as espécies que tinham as mesmas portanto, as espécies que tinham os mesmos atributos, ou seja, criámos aquilo que nós chamamos grupos funcionais para tentar usar como indicadores ecológicos para medir as trajetórias e olhar para as trajetórias, no fundo, usar indicadores que pudéssemos observar no tempo e ver como é que o ecossistema estava a funcionar. Para isso fizemos aqui um dendrograma, onde associámos as espécies baseadas apenas nas suas características funcionais e, através das características funcionais, as espécies agregaram-se em diferentes grupos. Por exemplo, tínhamos grupos, aqui este exemplo, um grupo, por exemplo, de espécies que eram espécies com plantas arranjadas em roseta, dominavam por isto, portanto, era a sua forma. Aqui tínhamos um grupo dos catos, aqui tínhamos um grupo de espécies de árvores com defesas químicas, aqui tínhamos, por exemplo, um grupo de espécies que não eram decíduos, portanto, eram sempre verdes, que tinham raízes pivotantes, mas não tinham defesas químicas, que se distinguia deste grupo, por exemplo, que tinha folhas, já tinha portanto, folhas decíduas, mas também não tinha defesas químicas. Do grupo 2, que tinha raízes tuberosas,
sem defesas químicas, e do grupo 1, onde estavam incluídos os arbustos e algumas herbáceas, que na altura da Caatinga ficaram muito pouco amostrados, porque havia um período de seca e as herbáceas lá não duram uma estação como aqui, duram apenas algumas semanas após as chuvadas e, portanto, estavam subrepresentadas nesta amostragem. Estes grupos funcionais, portanto, têm características, atributos semelhantes entre si, e quando nós os colocámos ao longo de um gradiente de aridez, o que nós vimos é que tínhamos este comportamento. Portanto, aqui temos mais ou menos o mesmo grupo de aridez que aqueles colegas que eu vos mostrei inicialmente tinham. E o que é que nós vimos? Vimos que nas zonas mais úmidas, as espécies eram dominadas por este grupo funcional 3, que era um grupo que é de árvores decíduas com raízes pivotantes, sem defesas químicas, por exemplo, que ficava apenas aqui o segundo mais dominante. No grupo mais árido, era dominado por árvores com defesas químicas. E depois, o terceiro grupo mais dominante eram os catos, que aqui praticamente quase não apareciam. Portanto, houve uma mudança completa no domínio de alguns grupos funcionais, e esses grupos funcionais podem ser indicadores do estado de desertificação, do estado de aridez, do estado também de impacto que as alterações climáticas vão tendo nos sistemas. Portanto, foi possível, com este trabalho que nós temos no Brasil, encontrar estes grupos, que são grupos indicadores. Atualmente, o grupo do Brasil, que também é responsável por uma série de restauro ecológico em uma data de áreas nesta zona do Brasil, usa esta estratégia, a proporção destas espécies, para fazer restauro ecológico de acordo com o que encontrou aqui. Além disso, nós podemos aqui ver também zonas de variação, ou seja, nós temos aqui um ponto, aqui uma variação na aridez, que representam mudanças significativas daquilo que é a componente da vegetação. Alguns deles são muito perto daquilo que o outro colega encontrou nas mudanças também, digamos assim, naquelas relações não lineares que encontramos nas alterações ao longo do gradiente de aridez. Este trabalho até foi publicado antes daquele, desculpem, não é este foi publicado depois, mas mostrou que existem estes cenários aqui muito interessantes. Portanto, no Brasil nós também encontramos estes grupos funcionais que, obviamente, em Portugal a nossa aridez fica mais por aqui, portanto nós não estamos aqui a encontrar catos, nem este tipo de estratégias, não estamos nessa parte, mas foi muito interessante ver como é que a aridez muda completamente o tipo de grupos que se encontram. Isto deu lugar a um prémio também, mas agora se calhar passava isto em frente. Portanto, foi muito importante este trabalho no Brasil ter feito, porque era um gradiente de aridez de facto muito mais alargado do que a gente conseguiu em Portugal, e permitiu que de facto a minha aluna de doutoramento, Ana Cláudia, tivesse um prémio a nível internacional com este trabalho. E recentemente participámos também neste trabalho, que foi publicado na Nature, mas que não sendo liderado por nós, tivemos a nossa participação aqui em Portugal, que ao invés de fazer só em Portugal ou no Brasil, o que fez foi, em todas estas partes do mundo, um trabalho muito parecido com o que nós fizemos também nestes países. Portanto, eles usaram 98 locais em 25 países, num gradiente de aridez, que é o gradiente de aridez que é encontrado mundialmente. Em cada local fizeram gradientes também de pressão de pastoreio, cerca de 3 a 4 locais, e digamos, amostraram áreas nessas regiões, fazendo um total de 326 locais de amostragem. Portanto, em cada um desses locais, amostraram também 20 atributos químicos e morfológicos das espécies, e, portanto, tinham também, baseado nessa diversidade funcional, e isto implicou a análise de cerca de 133 mil atributos, num conjunto de mais de 1000 observações, em mais de 300 espécies que foram vistas nestes 327 plots nos 6 continentes. Pronto, este trabalho o que mostrou foi muito interessante, porque mostrou que a diversidade, um bocadinho como a gente já viu no Brasil, que este trait hipervolume é uma medida daquilo que a gente chama de diversidade de traits, de atributos, e que à medida que a aridez aumenta essa diversidade de atributos, em especial a partir aqui de um determinado ponto 7, onde aumenta 88% a diversidade de atributos. Ou seja, isto é muito comparável com o que nós vimos também no Brasil, que a diversidade funcional aumentava com a aridez. Isto visto à escala de, portanto, muito mais pontos e de muito mais amostragens. Mas é muito interessante também ver que, quando separaram
estes atributos portanto, no ponto 7, que é o ponto de mudança, portanto, aqui consideraram que era o ponto de viragem, quando olharam para as espécies que ocorriam acima de ponto 7 de aridez ou abaixo de ponto 7 de aridez, verificaram que 57% dos traits observados, dos atributos observados nesta diversidade, só ocorriam nestas zonas áridas. Portanto, mostrando a singularidade e a raridade destes atributos que ocorrem apenas em zonas extremas, enquanto isso não acontecia nos outros atributos. Portanto, no fundo, as terras secas são um reservatório global de estratégias, de atributos e de uma diversidade fenotípica que está muito bem adaptada a estas regiões e, portanto, contrariamente àquilo que nós podemos pensar, que parece que quanto mais seco é o ecossistema, mais simplificado ele é, não, ele tem menos produtividade, mas tem mais diversidade de estratégias para conseguir combater as dificuldades com que se depara. E isso tem que ser inspirador para aquilo que vai acontecer nestas regiões, tanto não só para a conservação das espécies, como também para a agricultura, porque muitas das estratégias que nós temos aqui é, de facto, tentar inspirar a partir daqui. Portanto, o que nós vemos nas zonas mais áridas e que pode ser inspirado, por exemplo, para a agricultura, é que as espécies que estão em conjunto têm traits, têm atributos muito diferentes, estratégias muito diferentes, para poder explorar melhor os nichos. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, imaginem raízes, espécies com raízes que explorem os primeiros centímetros do solo, espécies com raízes que explorem zonas intermédias do solo e espécies com raízes que explorem as zonas profundas do solo podem coexistir sem competir. No entanto, se colocarmos conjuntamente espécies todas com as mesmas estratégias, que vão explorar a água exatamente nas mesmas zonas do solo, elas vão competir e vão ter muito menos produtividade do que se nós colocássemos espécies que têm diferentes estratégias para a gestão da água. Então, só para dar aqui obviamente que estas zonas mais áridas de todas nem sequer têm espécies herbáceas e arbustivas. Têm apenas aquilo que a gente chama crostas biológicas de solos, que são, digamos assim, um conjunto, é a pele do solo, porque quando nós vamos ver está lá coberto, parece que não há nada, mas existem cianobactérias, líquens e musgos que produzem muitos serviços de ecossistema nestas zonas mais áridas do mundo, nas zonas mais desérticas, porque fixam carbono e azoto, conseguem, digamos assim, captar os sedimentos, protegem o solo da erosão, alteram a refletância e, portanto, a temperatura, regulam a quantidade de umidade no solo, são também zonas para permitir a germinação de algumas espécies em particular, porque, por exemplo, os musgos conseguem conservar a água durante muito mais tempo. Portanto, são zonas muito importantes que muitas vezes são facilmente negligenciadas. E só para vocês terem ideia de como é que elas se comportam, isto é um trabalho que teve dados de Portugal, do Alentejo, da Sardenha, mas também de muitos desertos nos Estados Unidos, e o que vocês aqui veem neste gráfico é a verde, aquilo que é a cobertura de arbustos e herbáceas, e a cinzento, a cobertura de crostas ao longo do gradiente de aridez, e que o gradiente de aridez não está invertido, portanto, para comparar tínhamos que pôr ao contrário, e portanto, à medida que vamos para zonas mais áridas, temos apenas a cobertura de crostas biológicas de solos e muito pouca cobertura de herbáceas ou arbustivas, o que quer dizer que é um fenómeno natural. Ora, muitas vezes vemos as pessoas destruir esta pele do solo, lavrando, alterando, e isso é digamos assim, um relativo crime, porque estas crostas biológicas de solos podem demorar, por exemplo, em trabalhos feitos no México, até 15 anos a recuperar. Como vocês aqui veem entre os arbustos, podem demorar até 15 anos. São zonas onde existem uma série de substâncias produzidas, por exemplo, pelas cianobactérias, que conseguem conservar a água no solo e, portanto, permitem uma estrutura de solo e aumentam a quantidade de carbono e azoto no solo. Portanto, muitas vezes práticas de destruição desta estrutura do solo levam a anos de degradação e de voltar atrás, onde, portanto, isso também era muito importante que as pessoas tivessem em atenção. Por vezes, estas crostas biológicas do solo não aparecem porque o solo está degradado, mas sim porque nós o degradamos e, portanto, já são os únicos que conseguem lá existir. Portanto, é um efeito de ou degradação ou de aridez, mas não a sua destruição só vai acentuar o seu aparecimento. Portanto, neste contexto. Pronto, mensagens a reter, não sei se entretanto, mensagens a reter, eu queria dizer que a produtividade das zonas semiáridas é limitada pela disponibilidade de água
e essa disponibilidade de água vai diminuir ao longo do tempo, portanto as zonas mais semiáridas de Portugal vão aumentar. Nós temos que entender que este efeito das alterações climáticas nos ecossistemas vai depender da resiliência de cada sistema. Isso vai depender daquela diversidade funcional, portanto, a resiliência dos sistemas depende da diversidade funcional que eles têm, ou seja, da capacidade que eles têm de se adaptar com diversas estratégias ao que aí vem, independentemente do que aí vier, e por isso vamos ter também, com as alterações climáticas e uma menor quantidade de água, vamos ter menos densidade de árvores, iremos ter que explorar melhor os microclimas como nicho de biodiversidade e de produtividade, porque vão ser essas áreas onde vamos ter alguns refúgios. Na componente herbácea, portanto, as zonas áridas têm menor produtividade, mas têm mais diversidade funcional e mais espécies únicas, portanto, temos que olhar para isso como uma vantagem, não é, do ponto de vista da diversidade, mas também como uma forma de inspiração, porque temos que aprender com a capacidade que os ecossistemas têm de manter vegetação nessas zonas mais áridas e perceber como é que podemos contribuir, por exemplo, para fazer uma agricultura que explore melhor os recursos e que seja mais produtiva também. E para isso, se calhar, olhar para os ecossistemas era uma boa forma de inspiração. Portanto, em termos de conservação, temos também que saber valorizar as zonas áridas como zonas de diversidade funcional e, em termos agrícolas, temos de nos inspirar, como já disse, numa agricultura que explore diferentes nichos. E, portanto, queria acabar agradecendo, obviamente, a toda a equipa, porque isto é um trabalho feito com uma série de alunos de doutoramento e uma série de colegas, e ficar disponível para as vossas questões. Muito obrigada, Cristina, pela sua apresentação. E lembrava aos participantes que podem colocar as suas questões levantando a mão e nós daremos a palavra, ou então escrevendo aqui no bate-papo. Portanto, têm agora a possibilidade de o fazer. Está tudo muito elucidado, os nossos participantes são todos muito elucidados. O trabalho não era fácil, mas a ideia era mostrar como é que as plantas que vivem nas zonas áridas têm o seu interesse e são também um elemento importante, tanto que temos que conhecer melhor e preservar e também aprender. Ver se consigo. Neste caso, aprender como é que elas fazem estes ajustes e estas adaptações para depois tirarmos. Sim, por exemplo, no Brasil, uma das coisas interessantes que encontramos, e eu vou agora, enquanto dou aqui tempo a ver se alguém... uma das coisas que eu há bocadinho não discuti muito, mas que nós vimos que alguns dos atributos que tinham era, por exemplo, a capacidade de ter espinhos, ter látex, que eram quase medidas anti-herbivoria. Porque é muito interessante, porque nas zonas mais áridas, realmente, os animais depois também têm muito pouca fonte de alimentação. Portanto, algumas estratégias das plantas são indiretas, não são uma estratégia de tolerar a falta de água, mas são também uma estratégia de evitar serem comidas pelos herbívoros que aí existem. E, portanto, algumas delas também nos surpreenderam por serem, de facto, por exemplo, as espécies que tinham látex, que portanto não são comidas pelos animais, ou que tinham espinhos, dominavam muito também nas zonas mais áridas. E isso, por exemplo, no restauro no Brasil, portanto, quem tentado usar estes dados para fazer restauro tem colocado estas espécies exatamente porque elas não são suscetíveis de ser comidas tão facilmente pelos animais. Numa fase inicial, obviamente. Entretanto, temos aqui duas questões da Joana. São duas questões, mas são semelhantes ou poderão ter uma resposta complementar às duas, que eu vou passar a ler. É da Joana e de um utilizador que não está aqui identificado. A Joana pergunta: destes trabalhos resultou algum guia prático para os agricultores do Alentejo? E o outro utilizador colocou: existe algum plano de aconselhamento dos agricultores agropecuários a conservar os solos no Alentejo? Bem, estes trabalhos, como vocês viram, foram bastante académicos, portanto foram trabalhos muito académicos de investigação mais pura. Nós estamos agora com um projeto sobre as pastagens que eu mostrei ligeiramente, brevemente, e nesse trabalho sim vamos aplicar estes conceitos à agricultura, portanto às questões mais agropecuárias. Portanto, por exemplo, uma das coisas que fizemos foi avaliar as espécies, portanto, os atributos funcionais no gradiente de aridez, isso já tínhamos feito, mas agora há atributos também de palatabilidade dos animais, incluindo alguns atributos
portanto, dos animais, para poder perceber quais são as espécies do futuro para pastagens, uma vez que nós, ao longo do gradiente de aridez, conseguimos ver como é que as espécies naturalmente vão variando nas pastagens, quais são os atributos. Por exemplo, um dos atributos muito importantes é a duração da semente. Nós sabemos que num ano chove, no ano seguinte pode não chover, e, portanto, a duração da semente é muito importante para garantir, por exemplo, a sua existência e permanência do sistema. Portanto, há muitas, quando nós vamos para zonas muito áridas e as pessoas fazem, por exemplo, sementeiras, essas sementeiras muitas vezes duram muito pouco porque as sementes no ano a seguir acabam por desaparecer rapidamente. Portanto, por exemplo, ter em atenção atributos como a duração da semente é muito importante, e, portanto, é um dos exemplos que se pode usar aqui. Obviamente, há outras coisas que se pode fazer, e o que nós estamos a acrescentar a esses atributos ecológicos que nós avaliamos é os atributos de preferência para os animais domésticos, portanto, como portanto, o facto de serem nutritivos ou de terem bom paladar para os animais. Portanto, é o que temos estado a fazer, não temos ainda resultados, mas estamos a aplicar, digamos, o conhecimento teórico que tivemos agora num trabalho mais aplicado nessa área. E não é só no Alentejo, é no país todo, está a ser aplicado ao país todo. E quando é que eventualmente poderemos ter resultados que possamos... Portanto, eu penso que num ano, quer dizer, é um projeto PRR, e, portanto, os resultados estão a sair. Eu penso que dentro de um ano e meio, vamos ter, por exemplo, esses resultados. Nós temos a base de dados das espécies que encontramos ao longo destes gradientes, portanto, podemos disponibilizá-la dos atributos a quem precisar, portanto, estava ali num dos slides, e, portanto, só que desta vez incluímos estes outros parâmetros que são importantes para o pastoreio, não são apenas só os atributos, digamos assim, de adaptação à falta de água. Entretanto, era aqui a Paula Carmo que estava a colocar essa última questão, e temos aqui outra questão que eu não sei se é a Paula, porque aparece efetivamente o utilizador desconhecido. Face aos cenários previstos para o aumento da aridez na região sul de Portugal, nomeadamente no Alentejo, qual a sua opinião sobre a evolução da biodiversidade vegetal e ecossistemas na região? Olha, uma coisa importante sobre esta questão de, à medida que a aridez aumenta, eu penso que tentei dizer isso também, é muito importante que a floresta, por exemplo, a reflorestação, feita no sentido de conservação, porque a floresta no sentido de conservação? A floresta regula o clima, não é? Portanto, mitiga também as alterações climáticas, portanto, sequestra carbono, mas regula o clima. Portanto, nas cidades, na natureza não temos esses dados, mas nas cidades, um jardim pode diminuir até 4 graus a temperatura, o que quer dizer que nós, numa zona mais florestada, vamos ter climas mais amenos, mais água retida no sistema, como eu vos mostrei também inicialmente. Portanto, há algumas áreas que, se estiverem muito áridas, forem reflorestadas agora, poderão melhorar a sua regulação climática e poderão também mitigar através do sequestro de carbono. Esse custo de reflorestação vai aumentar à medida que o tempo passa, porque a sobrevivência das árvores no período seco é cada vez mais dramática e as reflorestações têm cada vez menos sucesso portanto, à medida que o tempo passa, tornam-se mais custosas, porque temos que regar, para conseguir ter árvores, por exemplo, no verão, etc, etc. Portanto, o que eu sugiro é que, por um lado, há zonas muito fáceis de regenerar, que são as zonas norte, como eu vos disse, as zonas norte de muitas das áreas do Alentejo regeneram naturalmente, sem grande intervenção. Essas são nichos especiais de conservação daquilo que era a biodiversidade, digamos assim, dos últimos anos. Ou seja, se nós quisermos conservar diversidade mais de habitats mais úmidos, nós temos que, por exemplo, usar os lados norte como refúgios, como micro-reservas. É uma das formas de o fazer. E do lado sul, se quisermos manter ou ter algumas árvores, temos que ter dinheiro, portanto, financiamento, para conseguir essas reflorestações tenham mais sucesso do que têm atualmente, muitas delas com grande mortalidade. Mas não podemos fazer uma receita universal para esses espaços todos. Temos que olhar com calma para cada um dos locais e fazer um planeamento mais específico. Pronto, e eu acho que quanto mais nós conseguirmos aumentar a floresta no Alentejo, que não tem risco de incêndio, na maior parte dos casos, não é? O risco de incêndio não se compara com o norte, mais nós conseguimos regular o clima, mais os animais também têm melhores condições, portanto, há um feedback negativo e que nós conseguimos aqui melhorar o sistema todo. Por isso, eu diria que há algumas ações de reflorestação, mas mais natural, não é uma reflorestação tradicional à florestal, é uma deixar regenerar
ou criar ilhas, por exemplo, criar núcleos de muitas vezes de regeneração e, por exemplo, evitando o pastoreio em algumas áreas, basta evitar o pastoreio numa área relativamente pequena para se criar um núcleo muitas vezes de regeneração sem muitos custos que permitam daí criar uns sistemas florestais, portanto pequenas florestas ou pequenos núcleos. Há alguns projetos que já tivemos com equipas do Alentejo, já experimentámos algumas dessas coisas, estamos aí apenas em ainda pouco tempo, portanto houve um projeto, Land Under Pressure, onde na Coitadinha se experimentou fazer umas áreas, uma espécie de umas micro-reservas de 9 por 9 metros para fazer regeneração, e também num projeto com a ADPM tentámos fazer, portanto, colaborar com eles numas ilhas de regeneração em que tentávamos escolher esses locais com microclima mais adequado para fazer ilhas de regeneração em zonas onde não havia tanto extrato arbóreo. Portanto, todas essas formas de fazer podem vir a melhorar e a regular o clima no Alentejo. No Alentejo mais árido, não é? Digamos assim. Entretanto, agora no bate-papo já temos algumas questões para responder, mas eu dava a palavra aqui à Sara, que se quiser ligar o seu micro. Sim. Ok, Sara Freitas, eu trabalho no Instituto das Florestas e Conservação da Natureza da região autónoma da Madeira e interessa-me bastante este tema, mais para a aplicação à Ilha do Porto Santo, que é realmente onde nós sentimos este clima e esta alteração. Foi muito, muito interessante esta palestra e a minha questão aqui é que realmente a gente já nota esta alteração das áreas florestais para os cactos. Nós, neste momento, temos muitas áreas invadidas com a figueira da Índia, que se propaga sozinha, não é? Nós quase que lhe damos um caráter invasor, e a minha questão aqui é se, considerando assim, realmente os custos elevados, porque as manchas florestais que foram plantadas nos anos 50 começam a mostrar déficit hídrico e algumas delas a secar, absolutamente. Nós não temos grande capacidade de manter as regas nestas zonas e, no fundo, começa-se a notar aqui uma substituição dos cactos a substituir estas áreas, a invadir estas áreas. E a minha questão aqui é, vale a pena investir na regressão desta mudança de ecossistema, porque, é assim, essencialmente o que nós queremos é a conservação do solo, acima de tudo. Será que realmente aqui a presença dos cactos será a melhor proteção para o solo? Pronto, mistura-se aí um outro conceito. Os cactos que nós estudámos no Brasil eram cactos tanto nativos, embora eles tivessem muitas espécies também invasoras. Aqui, obviamente, que o caráter invasor tem que estar a atuar, não é? Portanto, também está a atuar. E, portanto, o que eu tenho quase a certeza que os cactos não vão preservar da mesma maneira o solo que a floresta. A questão é, a floresta foi plantada e vocês o que vêem é uma maior mortalidade, não sei se é isso que me tentou dizer, mas Sim. será que há alguns arbustos que poderiam ocupar o espaço também portanto, da figueira da Índia? Será que havia arbustos que pudessem ocupar esse espaço ou que pudessem também, digamos assim, criar, porque muitas vezes podemos não conseguir pôr as árvores, mas eventualmente ver o que é que está a regenerar, que não seja a figueira da Índia, porque eu acho que aí o caráter invasor está misturado com o caráter de mudança, ou seja, da estratégia, não é? Portanto, ambas. Portanto, por alguma razão, estas espécies, quando são colocadas em ambientes onde não são normalmente habituais, depois têm caráter invasor, muitas vezes têm, de facto, capacidades de resistir nesses ambientes. Agora, eu aqui o que tentaria ver é o que é que regenera lá naturalmente que possa ocupar esse nicho da figueira da Índia, sendo que a floresta, pelos vistos, não faz sentido regar uma floresta natural, não é? Só faz sentido regar uma floresta que se possa vir a instalar, não é? Numa fase em que nós não conseguimos fazê-la sobreviver, porque há muitas reflorestações mal sucedidas no Alentejo, não é? E pontualmente, eu não estou a dizer que sou adepta disso, estou a dizer que isso é possível, não é? Que é durante os primeiros anos poder fazer alguma rega para permitir o estabelecimento das espécies que vêm normalmente com raízes muito curtas dos viveiros e, portanto, pode ser importante em alguns períodos isso acontecer. Agora, rega permanente em sistemas naturais não faz sentido, portanto, temos que nos adaptar. E, portanto, eu talvez tentasse fazer um levantamento da biodiversidade lá e ver que espécies acontecem. Porque muitas vezes as espécies invasoras conseguem contrabalançadas por outras espécies, talvez aquelas que às vezes não damos muita atenção às outras espécies que podem, de facto, competir com elas, tentar fazer um equilíbrio ou tentar promover esse crescimento.
Era o que eu sugeria, mas pronto, obrigado por partilhar. Eu também vou estar mais atenta. Há muitos anos que não vou ao Porto Santo, e acho que quando for da próxima vez vou estar atenta para ver se consigo perceber o que é que se atualmente passa. sentimos muito este déficit hídrico. Estamos a sentir realmente, já há bastante tempo não tínhamos mancha de floresta que foi plantada, mas que entretanto já sobrevivia há mais de 30 anos e que neste momento estão a secar absolutamente, estão a E secam dos desaparecer. dois lados de forma igual? Não, claro, o lado norte não é o problema. O problema é realmente a maior exposição a sol, sim. Pois. Pronto, e isso é que temos que averiguar qual será o nicho certo das espécies certas para existirem naquele sistema, naqueles espaços. E se calhar não é uma árvore, são um conjunto de arbustos, não sei. Teria que se ver, mas eu diria que fazendo um levantamento do que está lá menos dominado, do que está a aparecer naturalmente, é sempre o mais fácil de fazer vingar, com menores custos. Ok, obrigado. Obrigada, Sara. Entretanto, já temos muitas perguntas. Temos aqui 7 perguntas e intervenções para responder. Portanto, dizer-vos que se não conseguirmos responder tudo, portanto, nós vamos deixar também o e-mail da Cristina, portanto, para depois haver aqui mais. De qualquer das formas, eu coloco aqui agora a pergunta do João Rodrigues. É possível que, através de seleção pela preferência alimentar dos animais de pastoreio, que resulte seleção artificial relativamente ao aumento de espécies vegetais com defesas químicas, relativamente aos estudos no Brasil? Bem, eu não sei se percebi bem a pergunta, porque, portanto, portanto, a seleção de algumas daquelas espécies, não é? Eu penso que, no caso do Brasil, o pastoreio, há pastoreio, portanto, existe pastoreio também doméstico, existe depois herbivoria natural, não é? Agora, o que acontece, se a gente colocar defesas químicas nas plantas, é que os animais não comem ou têm reações, portanto não são as melhores plantas para fazer alimentar animais. O que acontece é que naturalmente o ecossistema fica cheio dessas plantas porque todas as outras os animais acabam por comer, não é? Portanto, são as que restam quando o encabeçamento, digamos assim, a quantidade de animais para a quantidade de plantas é grande, acabam por ficar aquelas que nestes projetos de restauro que no Brasil está a acontecer, eles estão a querer restaurar a vegetação e, portanto, começam por pôr espécies que não são facilmente comidas. Porque eu não sei se tem verificado, mas em muitos dos projetos que nós temos em que restauramos, em que pomos plantas para restauro ecológico, e muitas vezes damos-lhes condições de alguma rega, só para instalar, etc., os animais acabam por comê-las rapidamente, porque no meio digamos assim, do semiárido e do amarelo, as poucas espécies verdes que estão ali são aquelas. Portanto, dependendo dos objetivos que vamos fazer, se queremos fazer para a alimentação animal, a minha maior sugestão é que, a partir das espécies que nós encontramos nestas pastagens, seja feita, se vejam quais são aquelas que de facto são capazes de dominar em ambiente mais árido e depois possa fazer uma seleção e que tenham capacidade de nutrição e de, digamos assim, de gosto pelos animais e que depois se possa fazer uma espécie de uma seleção para torná-las, digamos assim, mais rapidamente instaladas. Portanto, a ideia é essa, é que depois possam ser trabalhadas. E neste projeto, nós estamos com o grupo do INEAV de Elvas e, portanto, a ideia é que, a partir deste conjunto de espécies que a gente poderá selecionar como mais resistentes às zonas mais áridas, eles possam ver também, com os tais atributos que os animais gostam também, ver quais são aquelas que são melhor, se podem seguir estudos para melhorar a sua propagação, a sua germinação, para depois se tornarem em espécies adaptadas, mas também que os produtores possam usar, não é? Portanto, de forma mais fácil e que possam instalar nas suas propriedades. Não sei se respondi à sua questão. Mas não recomendaria pôr as com látex para os animais, porque normalmente são tóxicas ou os animais respondem mal a esse tipo de substâncias. Mónica Martins pergunta: em zonas sensíveis, por exemplo, de prados úmidos naturais, o aumento do pastoreio por gado bovino será prejudicial à qualidade do solo e à conservação da água e dos habitats associados? Como compatibilizar o uso humano com a conservação nestes casos? Ora bem, eu não tenho respostas, neste momento não tenho respostas sobre especificamente o tipo de gado, não temos trabalhos nenhuns com o tipo de gado, mas os nossos colegas, portanto, temos um paper que saiu agora, mesmo agora, e que, portanto, se me mandar um e-mail eu posso enviar,
sobre um estudo também feito à escala global, com todo o tipo de cavalos, portanto, todo o tipo de pastoreio, e com a influência do tipo de animal nestes ecossistemas semiáridos, está bem? Portanto, não tenho agora de memória todas as componentes, mas eu poderei depois fazer-lhe enviar isso, portanto, porque eles testaram desde cabras, ovelhas, vacas, cavalos, portanto, uma série de vários animais testados à escala mundial, portanto, não foi só em Portugal, e eu posso enviar esse estudo, sendo que as vacas não são as piores, mas também não são as melhores, portanto, estão ali intermédias, é a memória que eu tenho, portanto, portanto, existe o estudo que também compara, digamos assim, a permanência das árvores, dos arbustos ou da componente herbácea, ou seja, divide também na componente estrutural. Obviamente, o sobrepastoreio tem aqui várias questões para a segunda parte da sua pergunta, como é que se consegue compatibilizar. Nós não temos animais, os grandes herbívoros, nós não temos grandes herbívoros neste momento, portanto precisamos de alguma herbivoria para manter, por exemplo, os sistemas equilibrados, portanto não há mal nenhum na herbivoria. O sobrepastoreio ou a falta de regeneração é que sim, ou seja, é importante compatibilizar o pastoreio, porque nós no fundo substituímos os animais selvagens por animais domésticos e, portanto, de repente tirar os animais domésticos pode levar muitas vezes a situações também pouco equilibradas. O que eu sugeria, ou seja, onde houver necessidade de pastoreio e de equilibrar, muitas vezes é criar zonas de regeneração, porque o que acontece é que muitas vezes o gado mantém-se no sistema durante muito tempo, portanto não é capaz de permitir zonas de regeneração e começam, por exemplo, as árvores a envelhecer e a morrer. É óbvio que as árvores mais velhas morrem mais depressa e muitas vezes é falta de regeneração. Nós já fizemos um estudo na Companhia das Lesírias, mas era um clima bastante mais úmido do que aquele, por exemplo, do Alentejo mais interior, em que ao fim de 9 anos de exclusão ao pastoreio, portanto, houve uma regeneração total, digamos assim, dos sobreiros e, portanto, permitiu outra vez voltar a pôr, por exemplo, gado. Claro que 9 anos para uma exploração pode ser muito tempo, portanto, por isso é que nós, neste estudo, num projeto que tivemos com a Coitadinha, criámos núcleos de regeneração, portanto 9 por 9 metros, portanto que usámos aqueles ferros de proteção que protegia das vacas e portanto fizemos núcleos de regeneração que ainda só têm 1 ano e tal e portanto não nos permite também tirar grandes conclusões, mas que pretendemos vir estes projetos têm muitas vezes 1 ano e tal, são projetos muito curtos, não nos permitem avaliar as situações a longo prazo, mas temos intenções de ver o que é que acontece ao longo do tempo e são zonas criando uma espécie de ilhas de regeneração, não é? E que podem ser uma boa solução para compatibilizar alguma conservação e regeneração do sistema com as atividades humanas que também eu penso que são essenciais no Alentejo, porque senão também ainda temos mais despovoamento e, portanto, isso também não é necessariamente, às vezes, as melhores soluções em termos de país, não é? Portanto, convém... agora, era importante que os agricultores que estão nestas zonas mais difíceis, mais áridas, sejam também, como é que eu ia te explicar, sejam promovidas, sejam, digamos assim, sinalizados ou estimulados, quer seja financeiramente ou não, isso depende das políticas públicas, estimulados a ter boas práticas, porque são as áreas mais suscetíveis, são as que mais facilmente degradam e mais dificilmente se recuperam. Portanto, era muito importante que estes agricultores tivessem uma sinalização para serem estimulados a boas práticas, nomeadamente estas que ocupam parte do território. Portanto, para um agricultor, ter 9 por 9 metros reservado para outra coisa não é diminuir a sua área de exploração. Portanto, seria importante que esses tipos de ações pudessem ser sinalizadas positivamente, não é? Marco Fachada pergunta: podemos reconhecer contradição no contexto presente de investimentos crescentes em sistemas públicos e privados de regadio e os cenários já visíveis de aumento da aridez no país? Eu acho que estamos a falar de duas coisas diferentes. Uma é a água que vem nos rios, não é? E outra é a água de sequeiro. Eu penso que estou, sobretudo, a falar aqui nesta minha apresentação daquilo que é o sequeiro, portanto, aquilo que são os sistemas semiáridos. Portanto, o resto são sistemas de produção altamente intensivos que baseiam-se em água, obviamente vem da precipitação também, mas que é reservada, neste caso, em bacias hidrográficas ou em barragens. Portanto, eu penso que estamos a falar de uma realidade diferente. Pronto, que não quer dizer que essa realidade não possa vir a influenciar o sequeiro, nomeadamente o facto de haver tanto regadio pode, por exemplo, alterar, se calhar, a concentração da água na atmosfera.
e isso não se sabe, mas portanto, o trabalho que nós fazemos não tem em conta o regadio, tem em conta apenas as zonas que sofrem, que usam apenas a água da precipitação ou das águas subterrâneas. Paulo Ribeiro pergunta: que papel considera que o licenciamento agrícola pode ter na mitigação e combate do aumento da aridez no Alentejo? O licenciamento não é a minha área de especialidade, mas eu acho que, portanto, não sei responder sobre os licenciamentos, confesso que não tenho experiência sobre isso, mas sobre as práticas e a maneira como, portanto, eu acho que era muito importante perceber aquilo que eu disse sobre as raízes, por exemplo. Quer dizer, nós conseguimos ter mais produtividade agrícola se, em vez de explorarmos a mesma espécie permanentemente, pudermos fazer conjugação de espécies que possam conviver, mas explorar diferentes nichos dentro, por exemplo, do solo, nomeadamente a água. E, portanto, é nesse sentido que eu diria que estudos protótipo, porque ainda não, pronto, em que explorem diferentes, em que diferentes espécies sejam utilizadas explorando diferentes nichos, por exemplo, de água, porque a água é o fator limitante neste contexto, poderão ser exemplos, podiam ser, digamos, promovidos para funcionar como um protótipo para ver se funcionam de facto e se conseguimos ter mais produtividade. Porque, de acordo com a teoria ecológica, se eu tiver espécies que usam os primeiros 5 centímetros, espécies que usam 50 e espécies que vão buscar água a metros, eu estou a buscar água a diferentes locais e, portanto, eu não estou a competir, as espécies não estão a competir entre si. Podem estar ao pé umas das outras sem competir entre si. Portanto, se eu puser exatamente o mesmo clone, tudo juntinho, e buscar água todos ao mesmo lado, estão todos a competir entre eles. Portanto, não, isso num sítio onde há abundância de água não é relevante, mas num sítio onde há falta de água é muito relevante. E isso nós aprendemos claramente da aridez. Quanto maior a aridez, mais diversidade funcional. Cada espécie tem a sua estratégia. Umas usam espinhos, outras usam látex, outras têm sementes persistentes durante muito tempo, outras usam... portanto, cada espécie tem uma estratégia diferente. E é essa diferença de estratégias, que é a tal diversidade funcional aumentada, que é que vinga na aridez. E eu diria que essa é a receita para a agricultura, é usar diferentes estratégias, espécies com diferentes estratégias de uso de recursos, água e nutrientes, que possam conviver entre si e que eventualmente aumentam a produtividade da agricultura no Alentejo. Isso é como, em vez de fazermos uma sementeira de apenas de uma espécie de herbáceas, fazemos uma sementeira mais variada, mas pensando nestes atributos, pensando em atributos que tenham a ver com o fator limitante. Ou seja, porque nem em todo lado, por exemplo, no norte, o fator limitante não é a água, mas aqui no sul, o fator limitante é a água. Portanto, todas as estratégias, todas as plantas que devemos usar, têm que ter estratégias diferentes para a utilização da água para que isso possa funcionar. Aqui a nossa outra pergunta: o método de floresta Miyawaki poderá ser uma das soluções na nossa região? Eu não sei, eu já ouvi falar disso, mas confesso que não sei muito sobre a floresta, se quiser partilhar, mas eu não sei muito sobre essa floresta, portanto, não sei se consigo responder bem. Se tiver em conta estes conceitos de, no fundo, explorar os recursos naturais, e portanto, penso que sim, mas não sei muito sobre essa forma de floresta. António Rodrigues agradece à professora Cristina Branquinho e obrigado pela sua excelente apresentação, que agradece também à CCDR pela importância desta partilha de experiências que vão ajudar agricultores e produtores florestais, intervenientes no território. E a pergunta é a seguinte: na região do Alentejo, Serra de Grândola, debatemos com o declínio do sobreiro nos montados e sobreiros. Como medida de reflorestação, tenho acompanhado boas práticas com pinheiro manso, nomeadamente nas encostas voltadas a sul. Quais as suas experiências e recomendações práticas? Pois, nós não, na Serra de Grândola não temos muito trabalho, porque é uma zona muito mais úmida. Nós, na parte com pinheiro manso, fizemos temos um artigo publicado com as reflorestações que foram feitas ao fim de 30 anos, portanto, as reflorestações foram feitas nos anos 80 e nos anos 90, com vários tipos de espécies pelo ICNF, neste caso promovidas pelo ICNF, portanto com sobreiros, com azinheiras, com pinheiros e com as misturas. Pronto. O que é que nós vimos? Vimos que, portanto, os pinheiros no Alentejo interior infelizmente não produziram pinhão, portanto aquilo que se consegue fazer com exploração económica
na Serra de Grândola não se consegue fazer na zona mais interior e, portanto, o valor, digamos, do pinheiro manso ali era apenas um valor como fonte de matéria orgânica ou para a sucessão. Isso não se verificou. Portanto, o que se verificou foi que quanto mais complexa é a estrutura e quanto, no fundo, verificou-se que é mais importante a forma como a gestão foi feita do que a espécie em si que lá se colocou, sendo que manter arbustos e permitir a regeneração fez com que houvesse mais carbono e azoto no solo e houvesse mais regeneração natural. Portanto, esses foram os fatores que nós vimos que eram mais importantes. Portanto, o corte permanente do extrato arbustivo de forma mais agressiva regrediu, fez com que não houvesse um aumento significativo do carbono e do azoto no solo e também que não houvesse regeneração natural. Quanto mais complexa a estrutura, portanto, mais diferentes espécies e camadas tinham os ecossistemas, portanto, ou seja, a manutenção de alguns arbustos, mais ele era rico em carbono e azoto, mais tinha regeneração natural e mais biodiversidade tinha, mais produtividade também. Portanto, foi isso que vimos. Portanto, não era tanto não era tanto a árvore, mas a forma da gestão. Sendo que os pinheiros foram plantados em densidades na altura demasiado densas e como estavam a competir entre si. Mas não há, por exemplo, o pinheiro em si não teve mais produtividade que o sobreiro ou que a azinheira, ou seja, nós não vimos aí uma diferença muito grande que justificasse, por exemplo, a utilização do pinheiro, mas uma vez que ele não produzia pinhão. O retorno económico que se tirava do pinheiro manso não era significativo, enquanto, por exemplo, o sobreiro, a cortiça ali também não era a zona melhor, mas a bolota, por exemplo, na azinheira poderia ter algum valor. Raquel Afonso, e esta é a nossa última questão. Gostaria de saber se no estudo se verifica que há alguma espécie que tenha manifestado uma maior proliferação, maior destaque nas zonas áridas em expansão no nosso país em detrimento das outras. Bem, quando os sistemas são equilibrados, nunca há uma expansão de uma espécie em relação às outras, mas de facto é aquilo que eu penso que é a pergunta que me já tinham feito inicialmente, nós não temos esses dados ainda trabalhados, portanto temos os traits em relação aos traits, portanto os traits de persistência das espécies, portanto o início da floração, portanto alguns desses atributos nós vimos que aumentavam na aridez, através daqueles gráficos que eu mostrei, mas em relação às espécies em si, portanto, muitas espécies contribuem para alguns destes traits. Portanto, o ideal é que várias contribuam, porque isso quer dizer que se acontecer alguma coisa, nós continuamos a ter outras. Mas não tenho a lista de espécies neste momento para lhe dizer, porque esta é a parte do tal trabalho que ainda estamos a fazer neste projeto mais ajustado às pastagens. Muito obrigada, Cristina, e muito obrigada a todos aqueles que colocaram as suas questões. De alguma forma, mostra-nos também a importância e a pertinência desta temática e o interesse, efetivamente, também de quem está ligado a elas, ou do ponto de vista profissional ou pessoal, de alguma forma, tem interesse aqui nestas questões que a professora Cristina Branquinha abordou. Muito obrigada a todos pela sua participação e dizer-vos que o próximo webinar vai se realizar no dia 30 de outubro, portanto, este é um webinar que será dedicado à monitorização de insetos, particularmente ao censo de borboletas, e vai ser dado pela Eva Monteiro de Tages, e que realiza monitorizações de borboletas desde 2019, e será esse conhecimento que vamos partilhar no próximo webinar do dia 30. Dizer-vos também que já está aqui no chat, aqui no bate-papo, o link para quem quiser se inscrever. Agradecer mais uma vez, professora Cristina, muito obrigada pela sua disponibilidade e pela partilha de conhecimentos, sempre pertinente e sempre agradável. Muito obrigada a todos. Até breve.